Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Londrina, cidade maravilhosa, cidade cheia de encantos e principalmente cantos. Em cada canto dessa cidade nós temos pessoas que trabalham um monte. Pessoas que vieram para cá, pessoas que nasceram aqui, pessoas que investem aqui, pessoas que passam por Londrina e também entidades que, com toda certeza, foram o motor de todo esse desenvolvimento. E uma dessas entidades é a Associação Comercial e Industrial de Londrina, a ACIL. A gente fala tanto sobre a universidade, a gente fala tanto sobre os pioneiros, mas a ACIL é uma entidade pioneira na cidade de Londrina e os núcleos empresariais nasceram da ACIL. O que é um núcleo empresarial? Será que você pode, você que está nos assistindo e nos ouvindo, será que você pode fazer parte de um núcleo empresarial? Ah, mas eu sou um pequeno comerciante. Ah, eu tenho apenas uma pequena empresa. Ou eu sou um grande industrial. Será que você pode fazer parte deste pensamento coletivo que é a ACIL? O que é a Associação Comercial Industrial de Londrina, né? E também o que são os núcleos empresariais. Eu tenho me envolvido bastante com a ACIL, com os núcleos, e eu fiz questão de trazer boa parte dos presidentes, dos diretores dos núcleos e também a presidente da ACIL, para a gente bater um papo para você que está nos assistindo, nos ouvindo, para entender um pouco mais como é que você desenvolve o trabalho de uma cidade, que às vezes não basta querer, você tem que verdadeiramente trabalhar politicamente, entre os empresários, é uma coletividade, a gente não mora num castelo, né? Essa cidade, ela é plural. Por isso que eu trouxe aqui hoje a Vera Ramos Antunes, ela é presidente da ACIL. Ela é presidente também da Central Limp, uma empresa com mais de 25 anos no setor de limpeza, facilidades. Quando a gente fala assim, olha, eu tenho uma empresa que trabalha com facilidades, você imagina assim, eu preciso de limpeza, preciso de segurança, preciso de manutenção. Eu imagino a quantidade de trabalho que uma empresa faz para outra de facilidades. Esta é a Central Limp, onde lidera a estratégia de expansão e fortalecimento da marca no Brasil. Também preside a ACIL, contribuindo com soluções para as demandas empresariais. Investidora Anjo, que será uma investidora anjo, hein? Desde 2017, pela Smart Value, a Investment, que é lá. Pelo que eu sei, há alguns anos, a palavra investidora anjo fez parte do cotidiano de pessoas que começam cada vez mais a acreditarem em outras pessoas que também são desacreditadas às vezes e elas transformam o mundo. O Moacir, da Value, é um desses sujeitos que fala, rapaz, Londrina tem também investidores anjos para transformarem a vida de outras pessoas com ferramentas tecnológicas. Às vezes a gente não sabe como é, mas com toda certeza uma investidora anjo, ela acredita no próximo, às vezes sem saber se vai dar certo, mas ela acredita. Então é muito importante a gente falar sobre também o que é ser uma investidora anjo. Também, em 2023, passou a integrar o Comitê de Gestão do LIDE Paraná, com trajetória empreendedora e atua como conselheira do Sicoob Ouro Verde e participa da governança de cidades inteligentes de Londrina, além de compor o Conselho de Gestão do LIDE Paraná. Bom dia, bom dia, bom dia, Vera, seja bem-vinda e a gente vai falar sobre vários desses assuntos, desde a Central Limp, a investidora Anjo, o Sebrae, esse comitê do LIDE, como é que faz uma mulher estar tão atuante assim na cidade de Londrina, é um empoderamento sensacional, parabéns, bom dia. Bom dia, Marcão, muito bom estar aqui e a gente vai falar de tudo isso, e principalmente da nossa atuação na ACIL. Por tudo isso é que eu estou hoje presidindo a Associação Comercial e Industrial de Londrina. Muito bem, Wilson Ney, mas é o Ney Matos, coordenador do Núcleo do Calçadão, diretor de negócio do Grupo Móveis Brasília, entrou agora, você está no Praça Experiência. Ah, trabalhou, tem pouco tempo lá, trabalha só há 45 anos no comércio de Londrina, graduado em Ciências Sociais, especialista em Administração, Gestão de Negócios e Gestão de Pessoas. Ô Ney, 45 anos? Então você passou por todos os planos comerciais, presidentes, prefeitos, vereadores, movimentação naquele calçadão, o calçadão passava carro na época, não é verdade? Bom dia, amigo. Muito bom dia, Marcão, que Deus abençoe a todos, um prazer estar com você. Realmente, eu tenho prazer em falar que eu desfruto do centro de Londrina, a nossa Londrina há 45 anos, no comércio, né? Por esse motivo, meu envolvimento com a Associação Comercial de Londrina, porque é um canal que eu encontrei de retribuir tudo aquilo que eu conquistei ao longo dos anos aqui na nossa Londrina. Muito bem. Antônio Fernandes Barbosa, ninguém conhece. Coordenador do Núcleo da Saúl Elquinde. Agora, o Barão, sim.
o Barão, comerciante, sócio-gerente da Gita Calçados, diretor do Sincovol, Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, vice-presidente da Acirenor, que é a Associação Comercial e Industrial da Região Norte, e delegado do Cicobi. Ô Barão, você também é novinho no negócio, não? Começou ontem. Marcão, temos aí uma jornada bastante tempo aí no comércio, atuando em vários setores, a parte sindical, e estamos aí há 23 anos atuando na região norte. Muito bem. Luiz Carlos Eusébio, coordenador do núcleo da Duque de Caxias. Pra você ver, ó, a gente já falou do núcleo do Calçadão, o núcleo da Saúl Elquinte, agora o núcleo da Duque de Caxias. Comerciante na Duque, começou agora também. Só 35 anos proprietário da Desmaf Ferramentas e diretor da CIL. A Desmaf antecede, quando você chega, eu acho que o cara fala assim, vem vir na Desmaf. E atrás dele vê o Carlos, né? Porque a sua marca é extremamente conhecida na cidade, como também Móveis Brasília, como a Gita, são marcas extremamente conhecidas, né? Não só em Londrina, na nossa região. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos presentes. Bom dia, ouvintes da Paiquerê. Realmente, é uma trajetória bastante interessante. Como você disse, há pouco passamos por todas essas situações de prefeito, de planos de governo, moedas, mas vale a pena, né? Essa luta pela vida. O empreendedor, né? O comerciante, o empresário, né? E a Desmaf viveu tudo isso e esperamos agora, na nova época, estar prestando um melhor serviço ainda. Exatamente. Wilson Alves da Silva, coordenador do núcleo da Sergipe, lojista no Camelódromo de Londrina há quase 30... Quanto tempo deu o camelô em Londrina? O Camelódromo, na verdade, ali onde a gente está agora na Sergipe, nós viemos para ali em 2003, né? Mas eu já era daquele pessoal que era lá na leste-oeste ainda, perto do terminal. Por isso que tem 30 anos. Também possui lojas na Rua Sergipe, no Calçadão e na Avenida Saúl Elquinte, consolidando uma trajetória forte no comércio local. O Wilson, você também faz parte dos empresários que têm esse termômetro na mão, porque a partir do momento que você está na Sergipe, no Calçadão e lá na Saúl, você tem o termômetro da cidade toda no comércio, né? Sim. É uma experiência única, né? Porque você está em algumas regiões da cidade atuando no comércio, então você consegue saber como está a dinâmica na cidade toda, né? Inclusive ali da área central ali, que agora também eu estou no núcleo, né, da Rua Sergipe, né? Como coordenador lá, e a gente participa agora em reuniões aí quinzenais ou às vezes semanais com os núcleos também, junto com a Associação Comercial, né? Com a CIL. Muito bem. Quem está nos ouvindo e assistindo agora descobriu. Então nós temos a presidente Vera, que é presidente da CIL, e aí nós temos alguns núcleos. Vera, quando que foi denominado que seria interessante ter núcleos de empresários dentro da CIL? Se eu não me engano, estou faltando aqui mais um núcleo ainda, que é o da Guaporé. Núcleo da Guaporé. Os núcleos procuram a CIL procura os núcleos, e isso vai acontecendo sem ninguém procurar ninguém, e daqui a pouquinho quase vira uma obrigação do tamanho do envolvimento da CIL com essas regiões. Marcão, o núcleo, eu vou te falar do que começou há 15 anos, que é o núcleo da Sergipe. Então, esse primeiro núcleo ele foi criado, a junção de vários empresários ali da região, da rua da Sergipe, e eles se uniram e vieram para a CIL ajudou a dar todo o suporte com reuniões quinzenais, vendo as necessidades dos empresários da rua, o que é comum na rua para todos os empresários, as dificuldades que eles encontram ali. Então, essa percepção dessa junção de empresas e negócios e lojas faz com que os empresários tenham mais força no poder público, por exemplo. Eu sempre falo, quando você quer reivindicar alguma coisa sozinho, você pode conseguir alguma coisa. Agora, em grupo, é muito mais fácil você conseguir ser ouvido. Então, assim, a CIL, a partir do momento da Sergipe, do núcleo da Sergipe... Isso há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás.
Então, para você ter uma ideia, a Sergipe ela já foi beneficiada com o 5G, tem câmeras ali nos semáforos, que às vezes as pessoas não percebem, mas tem uma câmerazinha em cima nos semáforos, que é uma conquista, até por conta de segurança, segurança das pessoas, identifica a face da pessoa, identifica algo suspeito. Então, para você ter uma ideia que isso foi sendo gerado, ali a reforma da rua, das calçadas, floreiras, enfim. Então, assim, a partir daí, a gente percebeu que isso era bom. Isso era bom. Então, outros núcleos foram sendo criados. Além dos núcleos que nós temos lá, que são setoriais, por exemplo, o setor de farmácia de manipulação, o setor de consultores. Então, eles são específicos, são pessoas do mesmo ramo discutindo questões da mesma atividade. Já os núcleos de ruas, que são os multissetoriais, eles discutem as questões da região onde eles estão envolvidos. E isso é que vem transformando. Cada dia a gente tem mais possibilidade de chegada de novos núcleos. Nós já estamos com 3, 4 novos núcleos de rua sendo gerados na cidade de Londrina, por conta dessa percepção. Agora, um grande desafio também, eu gostaria de ouvir os senhores também, o conceito de transformar concorrente em parceiros. Porque, querendo ou não, todo mundo é concorrente. E aí você se torna um parceiro. Eu penso que é uma grande conquista quando você vê o outro empresário, o outro comerciante, mesmo sendo concorrente, não, Ney? Né? Como seu parceiro. Você disputa a loja lado a lado, real a real, não é verdade? E aí você tem que tê-lo junto para uma conquista maior. É um desafio também, não é, Ney? Olha, eu tenho certeza nessa sua fala, por conta da necessidade da preparação de um todo do ambiente ali para receber clientes. Então, tanto eu quanto o meu concorrente e todos que fazem parte ali da mesma rua, do mesmo setor, nós temos um objetivo: trazer o cliente para a loja e oferecer o melhor para ele. O que é melhor? Então você tem que oferecer infraestrutura, floreiras, né, igual você colocou, deixar a região que você atua mais bonito. Sozinho você não consegue. É o que aconteceu, então, em 15 anos de conquistas na Sergipe. Então, um pedido de um empresário para colocar uma floreira na frente, uma iluminação, segurança, ele seria sozinho. A partir do momento que uniu toda a rua Sergipe, a pressão política, a pressão empresarial foi muito maior. A mesma coisa que aconteceu, no caso, no seu núcleo também. Sim, o projeto Empreender, no qual estão inclusos os núcleos aqui que estão representados, ele trabalha de forma organizada. Então, traz para uma reunião periódica, os concorrentes agora se tornam parceiros, define-se uma pauta, qual será a tratativa, as possíveis soluções e, o mais importante, encaminhar de forma organizada para quem pode nos ajudar a resolver. Então, é isso, você não precisa ficar na porta da sua loja, do seu negócio, gritando sozinho, reclamando da vida, né? Não. Através do projeto Empreender, através da Associação Comercial de Londrina, através do núcleo de rua, você entra numa pauta comum, né? Todos ali elegem uma pauta comum e aí entrega as reivindicações. É muito bom trabalhar de forma organizada. Barão, funciona assim também na saúde? Sem dúvida, Marcão. A questão do núcleo veio para ajudar muito a questão. O núcleo hoje Saúl é o Kind mais forte, praticamente é o caçula, né, Vera? Sim. Dos núcleos aí, né? Sim. Mas, de alguma forma, tem já surgido efeito, questão isso daí, né? Que reunimos também assim, a cada 15 dias, trazemos empresários junto ali, que, na realidade, quando se fala concorrente, se torna parceiro, porque reivindicamos o mesmo propósito. Né? Para você ter uma ideia, Marcão, questão, hoje o núcleo Saúl Kind ali, né, praticamente a Saúl Kind é a avenida mais extensa de Londrina, né? Nós temos um desafio muito grande ali, né? Você tem uma ideia, 8,5 km de avenida, né? Mas já temos ali nos organizando e temos algumas reivindicações e já temos algumas conquistas. É a pressão que faz esses... Ali com 8 quilômetros você tem mais de 1.000. Sim, para vocês terem uma ideia, são 1.200 CNPJ na Saúl Kind.
1.200 CNPJ. 1.200 Você CNPJ. imagina, sozinhos, a conquista é um pouco mais, não que seja fraca, né? Ela não chega com tanto peso na esfera, às vezes, governamental. Né? E dizendo que em 8,5 km de Saúl-Quinte, com mais de 1.200 CNPJ, a pressão é um pouco maior para segurança, limpeza, manutenção, vigilância, né? Recap. Não, sim, tem algumas reivindicações que já estamos se organizando para isso. Para vocês terem uma ideia, a questão hoje é Saúl-Quinte, uma das ruas mais movimentadas de Londrina, assim, comparado com algumas ruas aqui do centro, a questão do centro. Nós não temos ainda questão ali uma zona azul, para vocês terem uma ideia, né? Mas já estamos reivindicando isso aí. Uma das reivindicações é a questão da zona azul, outra é a questão da arborização, a questão ali. Já pensou ali a questão da arborização, plantar só um tipo de árvore? Até já temos essa árvore, nós já conversamos com a SEMA ali, reivindicando isso daí, de fora a fora ali. Vou dar um exemplo, colocar aquela árvore, resedar. Isso, já pensou o ano todo produzindo, né? Olha que visual que criaria. Porque na realidade, assim, hoje a questão do comércio mudou muito a forma de consumir. Hoje você tem que trazer o consumidor, trazer uma experiência de compra para ele sair da casa dele. Hoje, no conforto da casa dele, ele está consumindo, né? O que nós, questão lojista, podemos proporcionar para esse consumidor. E realmente a questão do núcleo realmente veio somar muito. Essa organização realmente, hoje nós estamos amparados, questão como a questão da CIL, né, que é uma entidade forte, que representa muito para nós na região norte. Muito bem. Ô Carlos, a Duque me falha a memória, a avenida mais antiga da cidade, né? Assim, comercial. É isso? É pioneira. A pioneira, né? É pioneira. Marcão, eu queria fazer um complemento aí da sua pergunta anterior. Eu diria o seguinte, o concorrente é entre aspas, porque se o nosso vizinho está bem, a gente também está. E depois de uma certa época, aí, esse tipo de concorrência mudou muito. Há 20 anos atrás, realmente, o que era o nosso concorrente. Hoje, o nosso concorrente é internet, é shopping. Nosso concorrente, às vezes, está no outro lado do mundo. Então, nós que estamos no mesmo bairro, na mesma rua, nós temos que se unir para vencer, para achar a saída para isso tudo. E isso vem acontecendo com os núcleos de rua. Vem achando soluções. Né? A gente deixa de ser concorrente, né, Carlão? Sim. Tira as correntes, né? Sim, sem correntes. Sem corrente. Sem correntes. E depois nós entramos debaixo de um guarda-chuva forte, que é a CIL. Juntos achamos todos os caminhos. É porque a CIL vem exatamente nesse momento, onde às vezes você tem um empreendedor que recém chegou na rua, né? A gente fala shopping de rua, a gente fala loja de rua, e aquele que tem bastante experiência. Né? O que tem bastante experiência, às vezes, não tem uma tecnologia a seu alcance, porque está um pouquinho distante. E tem aquele que é mais novinho, que é o nativo digital. E assim, Ricardo, você estava comentando comigo que você ainda continua. A Desmaf tem quantos anos? Vai para 36. 36. Você tem clientes ainda de 36 anos, pelo menos uns 30 anos? Tem bastante, não é pouco não. Tem. Esse cara é fiel, ele vai até lá, ele compra, ele não está nem aí para a internet, ele vai direto para conversar com você. Ainda existe muita gente dessa forma. E o nosso produto, às vezes ele é imediatista, né? É produto da hora, de urgência. Então, nós temos esse tipo de cliente, como nós damos assistência também em tudo que vendemos, nós locamos também. Então, nós oferecemos variedades nesse quesito. Viu, Marcão? Ô, Neguinho, como que você atua com uns 100 números de empresários? São quantas lojas no Camelô? O Camelódromo hoje é em torno de 370 lojas. O Camelô tem 370 lojas? É. Tem empresário lá dentro que tem mais de uma loja? Sim, tem. Tem. Eu sou um deles. Tá. Então não tem 370 empresários, mas Não, deve ter não uns tem. 300. Isso, mais ou menos isso aí, de 280 a 300 hoje, vamos dizer assim. Habitam de uma forma assim, tranquila, decisões. Não. Não é. Amigo, 370 lojas, mais de 350 empresários. É um desafio diário. Ali é um desafio diário, né? Eu
Já fui presidente lá por 3 mandatos, né? E então, assim, é um desafio, mas eu vejo que é um desafio bom, né? E é igual a gente tem hoje com os núcleos de rua, né? Que também não é fácil. Você faz hoje uma reunião e esperando lá uma rua Sergipe, por exemplo, quantos lojistas tem na rua Sergipe, né? E então a gente vai num número sempre muito pequeno, mas esse número pequeno a gente se torna grande quando a gente tem uma parceira que é a ACIL, Associação Comercial. Então você se torna grande. Se você for jogar aí a toalha quando você olhar o número de participantes que tem, aí a gente não consegue nada, né? E no camelódromo é a mesma coisa. Eu imagino porque você tem empresários com muita experiência, empresários recém, né, adquirentes, e aí você entende que todo esse processo é de crescimento. Eles são empresários que entendem a sua função, entende a função de que você precisa mostrar, porque eu lembro que foi uma disputa muito grande na cidade, quando você tinha as lojas pelas ruas, o camelô estava pela rua e tal. Querendo ou não, eles se profissionalizaram. Eu sei de muita gente que saiu da rua e acabou sendo um empresário com uma lojinha pequena, 2, 3, e se tornou uma pessoa pagadora de seus impostos, entendeu? Ela saiu da ilegalidade e passou para dentro do camelódromo. Eles entendem essa evolução, eles compreendem essa evolução, eles aceitam essa evolução, na sua maioria? Na grande maioria, sim, né? Eu sou um exemplo disso. Hoje eu tenho as minhas lojas dentro do camelódromo e fora do camelódromo, e eu tenho meus funcionários todos registrados em carteira também e tal, então tudo, né, como tem que ser legalizado. E lá dentro tem ainda aqueles pessoal que é da minha época ainda, de muitos anos atrás aí, que às vezes tenta resistir um pouquinho, mas não tem como você resistir hoje à tecnologia, Como às que você mudanças. começou? Como que você começou? Na verdade, eu trabalhava de motorista, né? Quando eu conheci minha esposa, o irmão dela tinha loja lá e ela foi trabalhar para ele lá e eu, quando eu chegava de viagem, eu ia lá visitar ela lá no serviço e acabei adquirindo também um ponto lá com ela lá. A gente estava namorando ainda, depois casamos e continuamos no camelódromo até hoje. Então o camelódromo na sua vida é tudo. É namoro, é casamento. Casamento, minhas filhas. Deixa eu falar para você, qual que é o movimento? Qual que é o movimento que você tem dentro do camelô de pessoas, uma média mais ou menos? Se você tem 370 lojas, se você tiver 3 pessoas por loja, já tem 1.000 só trabalhando. Só de trabalho, né? Então, não, só de trabalho mais de 1.000 pessoas. Mas de cliente, eu acho que diário ali, você pode colocar aí acima de 10 mil pessoas que vai circular lá dentro. É uma pequena cidade. É uma pequena cidade. Ali O seu prefeito é uma pequena cidade. Já... já foi o prefeito de uma pequena cidade. Quem é o presidente do camelódromo tem que pensar dessa forma, né? 1.000 pessoas trabalhando e 10 mil pessoas circulando. Mas eu acho que a gente mesmo do camelódromo, a gente sempre olhamos assim, como se as pessoas de fora vissem a gente com um olhar diferente dos outros. Isso não é. A partir do momento que eu recebi o convite do Ângelo e a Silvana para participar do núcleo da Rua Sergipe, né? E eu comecei a participar do núcleo da Rua Sergipe. Até então ali só tinha o José, que era associado à Sil. Eu acho que nós mesmos tínhamos esse preconceito. Vocês mesmos ficavam imaginando que tinha um preconceito. Porque qualquer coisinha, porque a Sil não vai querer isso, a Sil não quer aquilo, não tem nada disso. O José acho que foi o primeiro comerciante ali de dentro ali que se afiliou à Sil, né? E ele participa também do núcleo da Rua Sergipe. E quando eu conheci o núcleo, comecei a participar das reuniões, não saí mais. Hoje eu sou afiliado à Sil também. A Sil, ela tem muita coisa pra gente que a gente não sabe. A gente está lá fora num campo ali, como se estivesse numa bolha. É verdade. E não pode ser assim. Então a gente tem que mudar essa cultura hoje dos lojistas do camelô, porque não é mais aqueles lojistas que tinha há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Não mesmo. Se pegar todos eles e falar assim, ó, pessoal, a Sil tem curso profissionalizante, tem treinamento. Isso, exato. Não é? E isso tem o ano inteiro. E nós não sabemos. Tem o Sebrae, que é um parceiro também gigante da gente, mas a gente não busca isso. A gente tem que buscar. E hoje nós precisamos disso, na situação que nós estamos passando. Então, assim, estamos tentando, né, aí mudar essa cultura do próprio camelô mesmo hoje, dele ver as coisas diferentes. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Você ia falar, Barão? Não, a questão que ele está colocando, realmente a questão da Sil.
a região norte mesmo em questão. Nós temos a associação lá, Cirenor, né? Mas uma das ideias minha é realmente questão, a CIL está junto, questão fortalecer a região. Com isso, é evidente, a história da CIL, né? E com isso a gente vai ganhar muito ali na região norte. Estamos tentando já trabalhar já há tempo, isso daí é a questão, tem alguns empresários que começam hoje a ver de uma forma diferente, olha a CIL com outros olhos, né? E realmente a gente tem muito a crescer a questão da região norte. Ô, Ney, a gente fala sobre lojas com muita tradição, a Desmaf é um exemplo dela, com 35 anos. A gente está falando sobre o camelô de novos empresários, pequenos, médios e grandes, alguns ainda que sofrem preconceito, mas a sua grande maioria percebeu quanto a cidade toda passa por lá. Né? Esses números eu não sabia ainda, 370 lojistas com 1.000 pessoas trabalhando e mais de 10.000 pessoas por dia. Cara, é muito maior que muito shopping center da cidade. Como você falou, se passar 3 pessoas, 4 pessoas cada loja, isso um dia de sábado ali igual hoje, quantas pessoas não passa ali cada loja daquela? Exato, um sabadão Não é como fácil esse está isso. lotado. Ô Ney, mas você tem uma rede. Né? E como que responde a rede? Como é que se pensa a rede? É diferente? Preço de uma melhor que a outra, diferente, classe social, às vezes mesmo produto de preço diferente, porque você tem que ter o termômetro da cidade na mão, né? Onde vende mais, onde vende menos, de repente um público, você muda um produto, uma televisão de 8 mil reais vende numa região, uma outra de 4 mil reais você coloca na outra região. É mais ou menos assim o termômetro? Você tem que, não dá para soltar tudo de uma vez, tem que ler a região? Tem que ter uma estratégia para cada dia, e hoje com a agilidade das coisas, né? Talvez uma estratégia para cada hora, né? Então você Não tem é uma que- campanha mensal. Não, não. Não, você- não. Eu lembro que a gente fazia Nossa, campanha. eu Qual a preciso campanha do voltar mês, aqui. né? Não chegou a ter campanha do ano? Já. Tem campanha do ano. Ô, Ney, é verdade, 35. Ô, Ney, campanha do ano, aí esse ano a gente vai vender desse jeito. Depois semestral, trimestral, mensal, semanal e agora. Inclusive, a gente começa com uma reunião de planejamento na parte da manhã. Tem uma reunião muito rápida, né? De avaliação no meio do dia e depois o feedback de conclusão, como é que foi o dia, né? E a avaliação tem que ser rápida para você, no outro dia, já iniciar com a tomada de decisão. Entendi, entendi. São tomadas de decisão cada vez mais na hora. Porque Exatamente. você depende muito de venda online também. Tem muita gente que compra as coisas no celular hoje cada vez mais. Você tem que estar com o seu produto tão rápido quanto ele no celular. E você falou algo muito interessante. Quando a gente fala online, o pessoal já pensa no site lá. Mas não, a venda online está acontecendo dentro da loja física. O Sim. cliente procura ali você pelo Instagram, pelo Face, pelas redes sociais de um modo geral e te aciona ali. Você tem que estar treinado, capacitado para responder à altura a pessoa que está te questionando ali e mandando as informações. É bem comum a gente fechar várias vendas do dia sem a presença do cliente na loja. E tem muita gente que vai hoje, cada vez mais, com o celular, já com o preço na mão, negociando com você. Sim, sim. É um direito Ô que Ney, ele tem. eu achei um liquidificador aqui por 150. Quanto você tem o seu? O seu é 180. Aí ele mostra para você o celularzinho. Ah, Na hora ali você tem que brigar com ele no celular. tem que ver a veracidade da informação, né? Não que estou duvidando, mas do fornecedor que está Sim. anunciando ali. Tem isso né? também, né? Tem sim. Tem muitos que Tem muito que é o fake. é o fake, né? fake, Tá né? ali para. Mas o que eu tenho que ganhar nisso é a prestação de serviços, né? Além de oferecer o preço, além de negociar, a segurança de comprar ali numa loja que tem 58 anos trabalhando. Isso não né? vai ser substituído nunca, né? A gente está falando sobre tecnologia, mas nós estamos falando isso, o Carlos estava falando. Um cafezinho, um aperto de mão, entregar em casa, não é cumprimentar pelo aniversário. Isso eu acho que robô nenhum vai tirar da gente. Olha, eu tive o privilégio de participar de pelo menos 10 NRF, a Feira Internacional do Varejo, que é realizada em Nova York. E eu lembro que em 2008, numa dessas NRF, falaram que a loja física ia terminar, né? Mas depois eu conto como é que ficou essa história. Muito bem, amigo, nós estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial nesse sabadão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Dia da Saúde, que deve estar bombando milhares e milhares de pessoas. Nesse primeiro bloco, nós terminamos com o seguinte: a impressão que eu tive de todos vocês aqui são empresários, são comerciantes, inclusive a presidente Vera, passam pela mão de vocês as decisões de vendas e de compras também, né? Porque o grande segredo também me disseram que é comprar muito mais do que vender, porque comprando bem você vende bem, né? Nós temos desde o comércio como
o camelódromo e o camelô, que já sofreu muito mais discriminação e hoje fica cada vez mais profissional, graças ao Sebrae e graças também à ACIL. Não sai daí que a gente já volta com a ACIL e os seus núcleos empresariais. Muito bem, estamos de volta com o assunto ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, e os núcleos empresariais dessa cidade. Para que servem? No primeiro bloco nós já comentamos a respeito disso, a força que tem esses núcleos, para que eles foram criados e principalmente a experiência de cada um que está aqui como empresário, como comerciante. Entender um pouco mais a pulsação comercial de uma cidade tem que ser falado com quem tem o pé. A gente fala assim, o pé, o chão de fábrica, não é? Vocês estão diretamente ligados aos consumidores. Vocês apertam a mão de milhares e milhares de consumidores todos os dias. Todos os dias você tem alguém dizendo o seguinte: olha, eu peguei um ônibus até aqui, tá pagando caro, eu não quero comprar, me dá um desconto, não é verdade? Me entrega lá em casa, esse produto aqui ó, quebrou, né? Troca esse produto, faz um teste desse produto. Eu imagino o que é o balcão na vida de vocês que tem 25, 30, 35, 40 anos de experiência. Ney, você estava comentando comigo que essa experiência também você captou em feiras internacionais. É muito bom também, quando puder, investir numa feira internacional do seu setor, porque a gente traz muita tecnologia para cá, a gente traz muita novidade, né? Quando você vai para fora, né? Você pode aprender dentro de casa. A primeira regra é aprender dentro de casa, as lições de casa. Agora, quando você tem a oportunidade de ir para fora, e também quando a empresa investe, no caso Móveis Brasília, você consegue também ter uma outra visão. Eu estava falando no bloco anterior que em 2008 saiu uma notícia muito pesarosa nessa feira, falando da tendência de fechar as lojas físicas por conta do crescimento da internet. Estou falando de 2008. E a gente saiu lá com a pulga atrás da orelha, como diz o pessoal. Mas o interessante é que em 2014 foi já colocado que não tem como acabar com a loja física. Em 2008 você estava falando assim, cara, nós estamos montando 5, 6 lojas a mais, e agora o que a gente faz? E agora, como é que vamos sair dessa, né? Os próprios anunciantes dessa tendência começaram também a investir em loja física, porque existe algo muito especial que é o prazer da compra. E eu digo assim, respondendo essa pergunta no outro formato, as lojas físicas vão se manter? As lojas físicas que atendem bem e oferecem uma experiência de compra favorável, onde a pessoa sente-se bem ali, né? Ela estar dentro da loja, com certeza essa loja nunca vai acabar. Porque as pessoas buscam experiência, as pessoas buscam relacionamento, buscam convívio. Inclusive geração Z, né, que é uma geração que está aí borbulhando aí bastante, né, para fazer suas compras, buscando loja física, deixando às vezes o online. Quando eles vão na loja, eles realmente sabem mais do produto do que a maioria dos vendedores, mas eles se deixam também ouvir, né? Eles se permitem ouvir o que o vendedor tem para oferecer. Então, além da capacitação, treinamento, conhecer característica, precisa oferecer para o cliente benefícios. Porque quem vende característica é igual aquela consulta que você faz na internet. Você vê a característica ali do produto, esse é o produto que você vai. Mas quando ele chega na loja, a pessoa que está lá te atendendo começa a falar dos benefícios, é fantástico. Agora, se ele vai para outro estágio, que é a vantagem. O que é a vantagem? A importância de ter aquele produto, a venda ela vai se concretizar de forma saudável, inteligente, bom para os dois lados e vai gerar o quê? Um relacionamento de confiança entre cliente e vendedor. Você salientou uma coisa muito importante, é o convencimento. Porque na internet fica o produto quietinho, inativo, e você com o desejo. Cheio de características. E aí você só lê ou pula. Agora, do outro lado, tendo o vendedor, ele convence. Não, existe uma frustração, por favor, Vera. Eu acrescentaria também, na IRF, acho do ano passado, se falou dos 5 sentidos. Por quê? Então, você tem a visão, você vê o produto, você tem o tato, você toca o produto, você percebe o produto. Aí tem a audição, né? Então, a gente tem um ambiente agradável para atender o cara. Aí você também tem o olfato. Então, é por isso que é singular a gente ter um cheirinho específico de uma loja. Por isso que a gente vai em grandes lojas e a pessoa faz um tch-tch-tch na sacola, Sim. Porque, né? Tem tudo um truque para isso, né? E o paladar, você vai tomar um cafezinho,
né? Numa loja você bebe uma água, um suco, uma água saborizada, alguma coisa que você usou os 5 sentidos. Quando você usa os 5 sentidos, que você só vai ter isso dentro de um ambiente que está preparado para isso. Então vende mais. Isso Viu, serve Vera? de dica. Isso daí é como o Ney falou, uma experiência de compra. Né? Exatamente. Uma experiência de compra. Exatamente. Você pode comprar em qualquer lugar, mas ter uma experiência de compra, agora você acrescentou e valorizou bastante, né? E eu vou lá, né, no meu... Deus criou isso aí. Deus criou. Deus quer de cada um de nós um relacionamento intenso. Deus quer o comprometimento de cada um de nós. Então não é simplesmente eu sou o vendedor e você é cliente. Não, são duas pessoas exatamente iguais num encontro de posições diferentes. Um precisando comprar e o outro precisando vender. Só que esse precisando comprar e esse precisando vender, precisa colocar nos dois uma roupa de gente. Uhum. Os dois são gente, então eu preciso te ajudar a comprar e eu preciso comprar com você. Uhum. Então essa experiência, usando os sentidos, os 5 sentidos, muito ótima a sua colocação, valoriza mais ainda. Então a loja física que se preocupa com isso, ela vai sobreviver e vai viver por muitos anos. Agora, quem não se preocupa com isso, que acha que o cliente é aquele que entra, compra e sai, ou o vendedor também, né? Aquele que não dá importância aos detalhes que o cliente oferece, né? Eu até falo assim, chega uma grávida na loja, né? E pergunta pro meu vendedor, você tem berço? E ele mostra o berço, eu falo, cara, você errou. Valoriza, ela tá grávida, né? Entra ali, ela contou para você que tá grávida, então... se é um casal, mais ainda legal, né? Parabéns para vocês ali, né? E vive aquele momento. Por quê? Eles não estão comprando um berço. É um sonho. É um sonho. É um E sonho. nós precisamos estar atentos a isso. Ô, Aí Ney, eu percebi assim, só de ouvir- só de- é nome de menino ou menina? Como vai ser o nome? Não é? Sim. Ah, eu tenho ali. Você já vai comprar mais alguma coisa? Tem um ar-condicionado para deixar o quartinho do nenê fresquinho e vai vender todo o resto. Tem pessoas que só vendeu o berço. Mas só de ouvir essa explicação do Ney, com muita propriedade, dá vontade de ir lá comprar, viu, Ney? Não, Berço. É. Não, berço não. Qualquer coisa para ter essa sensação. Ô, é a Vera, experiência. então existe uma diferença gigantesca e ao mesmo tempo é muito igual entre o núcleo setorial e o núcleo multissetorial. Não é? Então, quando você olha para o camelódromo, é um núcleo quase multissetorial. Multissetorial. Exatamente. Né? Porque são várias experiências Exatamente. contidas no mesmo local. Várias É lojas. diferente de você ter só dentistas, só engenheiros, não é? Consultores. Uhum. Aí esse setor precisa também da CIL para se colocar no mercado também, não é? Uhum. A gente faz essa conexão e a gente percebe que eles têm as mesmas dores. Então, como o Carlão falou, né? Não são concorrentes, eles são parceiros de uma determinada... de um determinado produto, ou de um serviço, ou de um comércio. De uma nova época. E eles têm que perceber. Hoje a gente pensa assim, como que você compra? Então, poxa, nós já tivemos núcleos ali na CIL, que a união deles fizeram com que eles comprassem juntos matéria-prima, né? Farmácia de manipulação mesmo. Você compra a matéria-prima que é pertinente a todas. E você não Compra no volume maior. pouquinho para cada uma, não. Você compra uma quantidade muito maior. Você negocia no preço. Então, Um trabalho olha, importante da é CIL, né? super importante isso, porque essa relação, essas dores que eles têm, eles relatam nas reuniões e a gente vai tentando ajudar junto com os nossos facilitadores para que eles resolvam essas questões, assim como o núcleo de rua. Então, como o Barão falou, as árvores que serão plantadas na Saúl e as mesmas árvores serão plantadas na Duque de Caxias. E na Guaporé. E na Guaporé, tá vendo? Porque faltam arborização na Duque e na Guaporé também, Mas não você é? já pensou elas todas padronizadas? Olha que bonito que fica. Pois é. Uma árvore que não destrua a calçada, uma árvore que dê uma sombra, uma árvore que vai embelezar. A nossa cidade já é linda. Então ela vai ficar mais bonita ainda. Tem mais colocação aí. É uma árvore que não cresce tanto e não tampa toda a fachada do Isso. comerciante. E também é uma árvore que não é assim sustentável um peso de uma pessoa em cima dela para servir de trampolim para bandido subir no teu telhado.
Então, foi uma escolha inteligente Como que é o nome dessa árvore, Resedar. E ela tem vermelha, ela tem branca. Resedar. 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 A Guaporé Isso, escolheu Resedar. pela branca. Vai ser toda... Você viu, Isso a demora um Guaporé pouquinho, a escolheu natureza pela é lenta, né? branca, né? Mas a Duque já optou pela cor-de-rosa. Então, lá Saul a gente vai escolher assim várias cores. Várias cores. Legal, tá aí. E o legal é que o Carlão é especialista em ferramenta, mas ele falando ali, poxa, o cara é Especialista em árvore também. em árvore. Por quê? Porque no núcleo nós discutimos isso. Eu faço parte do núcleo da Duque também. Então todo mundo dava opinião, essa árvore, estudando ali, né, chamando o pessoal. Né? Quando viu, a gente estava decidindo ali por uma árvore, que não é especialidade de ninguém, mas nós temos convicção do que foi tanto escolhido na Duque, agora estou ouvindo o Barão, né? Falando que a nossa Saúl Euquinde vai ficar toda colorida, né? O que parece ser simples, amigos, é uma coisa, é uma ação extremamente importante para identificação, né? Sombreamento, conforto e também estacionamento dos carros que não ficam no sol, onde esses carros podem parar se tiver o estacionamento junto das árvores, né? Porque... Você viu então, Marcão, a importância, você tem 4 caras aqui que são coordenadores de núcleos e que eles estão fazendo a transformação nas ruas deles, ajudando na transformação nas ruas deles. Olha como é importante a gente ter um núcleo de rua na nossa cidade, assim como o núcleo setorial. Mas olha essa importância, olha essa discussão saudável e boa para todos. São as principais avenidas da cidade, né? E teremos outras, Maringá, Higienópolis, teremos outras. É verdade, né? Existe até a Inglaterra, Arthur Thomas. E teremos outras. Serra Graciosa. Vamos lembrar de uma Sul coisa. Também, né? A Duque de Caxias, nós defendemos muito o espaço da Leste-Oeste a JK, que era o espaço mais carente, mais comercial, né? E degradado, acabado. Nós fomos atrás de saber o porquê. Tinha aquela lei do planejamento, que uma hora ia ter a duplicação, e que nós não seríamos contra a duplicação. Claro que nos afetaria muito enquanto tivesse duplicação. Assim, pedaços pequenos aí demora meses, anos, imagina um trecho desse tamanho. De qualquer forma, não seríamos contra, mas a prefeitura nos informou que os próximos 50 anos também não ia duplicar. Não tinha dinheiro para isso, não tinha condição para isso. Então, se a rua já não havia investimento, a avenida estava assim no centro de Londrina, acabada, se não revogasse essa lei, graças a essa luta junto com a CIL, com os empresários, e olha como modificou esse trecho do Caxias, como ele está bonito, como voltou os investimentos. Ô, Carlos, as construções antigas da rua, elas trazem vantagens ou limitações para o comércio? Como que o núcleo enxerga esse aspecto histórico? Porque ali são edificações históricas, né? Pois é, vamos entender uma situação. Como é uma rua pioneira de Londrina, uma rua antiga, a característica dela é ter prédios também antigos. E é a característica da rua e não tem como mudar isso. E isso é bom. Claro que é bom. Aquela esquina que nós chamamos da Santa Casa com a Celso Garcia Pará. Agora eles melhoraram, ficou bonita até, pode melhorar mais ainda. Mas aquele prédio não pode ser colocado abaixo. É o prédio mais antigo comercial de Londrina. O que tem que acabar é os abandonados. Aí eu acho que a prefeitura poderia nos ajudar. Esses que estão abandonados, largados, esses enfeiam a rua. Mas os antigos não. Tem gente dentro, tem gente modernizando, cuidando. Os abandonados nós gostaríamos que... E vamos ainda arregaçar a manga para que isso aconteça. E aí nós teremos também um tempinho ainda para conversar com vocês sobre a pichação, que, querendo ou não, os senhores também é um grande problema, né? O grafite é super bem-vindo, que é uma forma de arte reconhecida mundialmente, né? O grafite é lindo. Né? Agora, a pichação é segurança, né? Manutenção, né? Porque, eu vindo para cá, eu vi escrito assim no muro: eu picho porque a vida não é suficiente. Então, eu acho que esse moço, essa pessoa tem que pensar na vida, né? E pensar na beleza que ele vive aqui. Então, ele tem que melhorar a cuca dele, para ele entender que a nossa cidade tem que ser organizada, tem que ser segura e limpa. É porque um grande problema
principalmente para os senhores que têm imóveis, né, de rua, é a pichação. Eu penso que cada vez mais nós temos que buscar soluções, né, junto à segurança pública e também conscientização. Quanto mais grafite tiver, menos pichação. Porque, querendo ou não, ele se respeita. Existe aí uma ordem indireta, né? É uma coisa que é meio indireta, mas que existe sim a possibilidade de a gente ter um controle, né, da pichação com o grafite. Muito bem, amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Feliz aqui com mais informações, o quanto é que os eventos internacionais e nacionais trazem de benefício para todos esses empresários e comerciantes. Estou falando aqui com a Vera Ramos Antunes, ela é presidente da CIL, com o Ney Matos, coordenador do núcleo do Calçadão, o Barão, que é da Saúde, o Carlão, que é da Duque de Caxias, e o Neguinho, que é do núcleo da Sergipe. Não sai daí, a gente já volta. Principalmente porque, neste momento, nós temos assuntos pertinentes a você que é consumidor, você que é empresário. Daqui a pouquinho a Vera vai comentar a respeito como é que você pode se associar à CIL, como é que você pode se associar aos núcleos que nós temos aqui. Nós temos aqui boa parte da cidade de Londrina reunido nesses empresários e setores. Isso porque os núcleos da CIL vão crescer mais ainda. A gente citou ainda que falta Inglaterra, Higienópolis, Maringá, São João, né? São João. Olha quantas avenidas nós temos na cidade. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui pela 91,7. O bate-papo é a CIL e os núcleos empresariais de Londrina. E nós estamos aqui, eu principalmente, tendo uma aula, né, empresarial com os senhores e com a senhora, porque verdadeiramente a gente fala sobre os shopping centers, os grandes shopping centers que nós temos na nossa cidade, são vários, mas o comércio de rua ele é resistente, não só do centro da cidade, de grandes avenidas. Nós citamos aqui, nessas nossas avenidas, e aí o Ney já citou mais uma e o Barão também. A Avenida São João é um grande núcleo, né, do aeroporto. A Santos Dumont é um grande núcleo. Né? A Inglaterra é mais um grande núcleo. A Arthur Thomas é mais um grande núcleo. Onde mais vocês lembram de grandes avenidas? Já viu o SCAF, né? Que tá começando. Mais um grande... Mato Grosso, Souza Naves. Mato Grosso, Maringá. Uhum. Né? Então nós temos verdadeiramente grandes núcleos descentralizados por toda a cidade. A gente não pode se esquecer também, acima da São João, lá em cima, perto da UTFPR, lá é uma nova Londrina. Sim. É uma nova cidade. Você vai para lá e fala, rapaz, o que está acontecendo nesse lado aqui? É uma nova... Colou Ibiporã. Ah, nós vamos lá para a Estrada Velha de Ibiporã. Não existe uma Estrada Velha para Ibiporã, porque colou. Tem muita gente que não entende o tamanho que Londrina hoje tem. Tem que sair no domingão, você aí, eu convido você. Sai de carro para passear com a sua família. Dias atrás, por sinal, eu fui no fundo do aeroporto Londrina, no fundo da pista do aeroporto Londrina, no aniversário do Misael, e aí tinha uma mata ali. Exatamente uma mata onde há muitos e muitos anos atrás caiu um avião em Londrina. O avião ficou ali, carado ali. Quem é mais velho de Londrina sabe disso, né? O senhor sabe, Carlos? É isso mesmo. O avião caiu ali e ficou ali. Morreram todos. Isso, ficou durante bastante tempo ali. Aí nós fomos danadinho ali e tal, e aí eu descobri ali, rapaz, coati, um montão de bichinho, uma mata linda, maravilhosa. Rapaz, eu me penitenciei. Eu falei, mas eu não sabia dessa mata bonita e linda aqui dentro da cidade, no fundo, exatamente no fundo da pista do aeroporto de Londrina. Uma região minha linda. Minha esposa morou ali e ela tem uma curiosidade de saber onde esse avião caiu. Ela... E olha que eu não me contei. E ela morava ali naquela região ali, era tudo café, né? Tudo café. Tudo café. Ela sempre fala Fofuxo, ela me chama de Fofuxo, né? Ah, teu apelido é Fofuxo? Fofuxo da Fofuxa. Ney Fofuxo. Eu preciso descobrir, agora eu tô aqui com você, você sabe aonde caiu o avião. Exatamente ali, porque é uma coisa de criança, eu sei que era assim, fundo do HU e entre o fundo da pista do aeroporto e o HU. Era uma mata gigantesca e o avião, se eu não me engano, no final da pista, ele caiu ali e tal. Tem história. Quem puder stalkear pelas redes sociais vai descobrir que a gente tem um avião que caiu ali. São histórias de Londrina, não é? E voltando às avenidas. Então, grandes avenidas acabam se cotizando, grandes centros comerciais, né? E eles precisam de um apoio. E esse apoio, para quem está nos ouvindo e assistindo, a CIL é que dá esse anteparo para você que já tem tradição, para você que não tem tradição, para você que quer enfrentar, na verdade, produtos internacionais, para você que quer entender um pouco mais a respeito da tecnologia, não é, Vera? Porque cada vez mais a gente tem que ter a entidade como parceiro, junto com a prefeitura, para que a gente possa disputar o mercado com novos impostos, novas tecnologias, né? Os produtos importados. Não é fácil a gente disputar esse mercado, tanto de compra como de venda, não é? É verdade. E essa é sempre uma discussão que a gente tem
na ACIL. Então, a gente procura para isso fazer muitas parcerias, Marcão. Então, nós temos ali nos núcleos, o associado, quando ele é associado, até eu convido, quem não é, associar-se à ACIL, até porque nós temos muitos convênios. Eu vou dar um spoiler de um só. O convênio com escolas particulares. Então, assim, se você tem 10% de desconto numa mensalidade de uma escola particular, então esse valor chega... Eu falo por mim, a economia que eu tive de ser associada da ACIL para colocar a minha sobrinha neta numa escola, no final do ano, sobrava dinheiro ainda do desconto que eu tinha na escola. A ACIL ela é tão importante para o desenvolvimento e crescimento de Londrina, que eu vou só falar algo que a ACIL começou lá atrás e que no dia 20 de outubro saiu em benefício da ACIL. Nós entramos com uma ação junto à Copel, ao governo do estado, que foi cobrado 11% na conta de energia de ICMS, a mais do ano de 2012 até 2022. Pois bem, nós entramos com essa ação em 2017, uma ação coletiva para todos os associados, e dia 20 de outubro já foi transitada em julgado, ou seja, quem tinha uma conta de luz, né, de 2010 até 2022, vai receber 15 vezes o valor da conta. Então, se a pessoa tinha lá 20 mil, às vezes tem indústrias, empresas... Essa informação é importante. Ela é importantíssima, porque é esse o nosso trabalho como ACIL. Então, se ele gastava... Imediatamente, algumas indústrias já ligaram para a gente, porque os caras gastam 100 mil. A época, né? Agora, hoje, a gente tem energia sustentável, do sol e tal. Mas, em 2012, não era tão assim. Então, se gastava muita energia. 30 mil, 40... Então, vamos dar um exemplo aí dos 30 mil por mês. A empresa vai receber 15 vezes esse valor. Então, veja, esse é o trabalho da ACIL para trazer benefício para o associado. Então, por isso que eu falo, seja associado da ACIL, participe dos núcleos de rua, os núcleos setoriais. Nós temos o Conselho da Pequena Empresa, nós temos o Conselho da Mulher, com mais de 500 mulheres, o Conselho da Pequena Empresa, mais de 200 empresas, o Conselho Jovem, onde a gente está formando os líderes do futuro. Então, a ACIL oferece tanta coisa, eu sempre falo, não basta ser associado. A gente tem que participar do dia a dia das ações que a ACIL faz. Nós estamos, a ACIL, ela tem nós temos comissão de infraestrutura que a gente discute ILS, discute taxiway lá no aeroporto. A ACIL ajudou a construir a Santa Casa, a ACIL ajudou... Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, a ACIL ajudou a construir, à época, buscar isso junto ao governo, ao UEL. A ACIL, tanto que a ponte de Jataizinho, foi a ACIL que brigou nos anos 40 para vir aquela ponte para transitar carros. Até aquela ponte de Jataizinho, no Rio Tibagi, por muito tempo ela ficou chamada como a ponte da ACIL. Por quê? Porque os empresários, né, naquela luta que nós estamos desde 1937, né? Junto com Londrina. Junto com Londrina, porque Londrina é de 34 e nós somos de 37. Então, tantas conquistas que nós trouxemos junto com a sociedade civil organizada. Então, olha a importância da associação aqui para a cidade de Londrina. Então, por isso que eu sou uma entusiasta de tudo isso. E nós estamos trazendo negócio para Londrina. Agora, dia 1º de dezembro, nós teremos uma reunião importantíssima para um projeto grande para todos os empresários, para todos os lojistas, para todo o varejo. A gente quer trazer uma notícia muito boa para o ano que vem. Então, assim, é esse o trabalho da ACIL, é olhar para o associado, olhar para a demanda dele, o que ele precisa e ajudá-lo nas decisões. A gente tem acesso direto aos órgãos públicos, aos prefeitos, ao governador. Então, a gente faz esse link daquilo que a gente precisa. Às vezes é o governo federal, então a gente vai buscar no governo federal, às vezes é no governo estadual. Então, assim, tudo que a gente tem feito, agora o trecho 5 ali do calçadão, o ano que vem ele será revitalizado na frente do Ouro Verde. Então, uma conquista assim que a gente batalhou, né, Ney? Né, com o novo centro, a revitalização do centro, e agora vai começar. Então, tudo isso é a ACIL. Então, a ACIL eu acho que nós temos que ter mais representatividade ainda, com mais associados.
para a gente ser maior ainda, porque a CIL é respeitadíssima aonde a gente vai. Então, assim, isso foi uma conquista. Então, por isso que a gente tem que estar sempre preservando isso, sabe? Essa representatividade junto à cidade de Londrina. Qualquer pessoa pode se associar à CIL? Qualquer CNPJ. Então, a pessoa é um CNPJ, porque a CIL é comercial e industrial. Então, é um CNPJ, pode ser MEI, microempreendedor individual, microempresa, que a maioria dos nossos associados são microempresa, 80% são microempresa, e indústrias e empresas de grande porte, qualquer CNPJ. Aí paga uma mensalidade. É uma mensalidade que não chega a R$100. Muito Olha só. Olha só. E nós temos o serviço do SPC. A gente tem vários serviços, várias parcerias. Então, assim, tem que conhecer a CIL. São vários benefícios. Né? Vários benefícios. Nós fizemos essa semana passada o Bem-vindo Associado. Então, ele passa uma manhã na CIL percebendo o que ele tem, o que a CIL tem, como a CIL vai ser importante no negócio dele. A gente discute assim, direto a gente tem essas discussões de melhoria para a cidade de Londrina. Ô Vera, seria muito importante salientar a reunião que nós tivemos anteontem com o secretário do Guto Silva. E o que ele colocou na mesa lá, que ele vai trazer para Londrina já, que é a reforma do Moringão A reforma do Moringão, e a verdade. reforma do autódromo. São duas reivindicações antigas de Londrina. Isso, Né? o secretário de cidades, o Guto Silva, esteve conosco, reunimos deputados federais e estaduais e as entidades, então nós estivemos ali na CIL esse é o nosso papel, é reunir quem faz, para a gente chegar e falar, nós precisamos disso, por favor, nos ajude nisso. Então, a reforma do Moringão, e já vai ter a etapa semifinal do vôlei feminino e masculino do Campeonato Brasileiro de Voleibol o ano que vem, no Moringão. Então, olha, o autódromo, né, é revitalizado também para trazer aquelas grandes competições, só não pode vir a Fórmula 1, que não é preparado para a Fórmula 1. Por enquanto. E a moto velocidade, o resto dá para fazer lá. Por isso que eu defendo muito a indústria do evento. O evento, quando a gente fala, o evento é festa, não, é o evento religioso, evento esportivo, evento social, cultural, não é verdade? Então, quando você tem praças para isso, Moringão, o autódromo, ginásios, não é? Teatro, museus, você tem os eventos. E o evento é uma indústria limpa para a cidade. São pessoas que vêm para cá, ou você sai de casa, e aí você vai no restaurante, você vai no shopping center, você vai numa loja, você consome, você deixa dinheiro na cidade de Londrina para quem vem de fora. Então, a indústria limpa depende também desses lugares. Um Moringão reformado, são muitos eventos lá dentro. Um autódromo reformado não é só prova de velocidade, mas você consegue fazer shows, você consegue fazer grandes festas. Então, a indústria limpa eu defendo muito na cidade. É uma das vertentes, uma das matrizes econômicas mais importantes, porque Londrina é a terra dos festivais também. Nós chegamos a ter 15 festivais na cidade, nós temos que recuperar tudo isso. Por isso que a CIL é importante, o núcleo empresarial é importante. Vocês estiveram junto comigo desde o começo desse ano, né, como secretário, apoiando todas as ações do Vivo Centro e do Orgulho Bairro. São dois projetos interessantíssimos. Revitalizar o centro, não é? A CIL está ali no centro, na verdade, a maioria dos senhores estão ali também, mas a gente precisa descentralizar tudo isso. Por isso que é importante a opinião dos senhores quando o assunto é desenvolvimento da cidade de Londrina, não é, Ney? Porque vocês têm essa vertente constantemente. Sim, nós temos que proporcionar um ambiente agradável através de uma forma organizada, né? Por exemplo, veio o secretário ali, nós tínhamos uma pauta para entregar para ele. Né? Ou agora, imagine só, eu saí daqui para Curitiba, eu quero falar com o seu Guto Silva, né? Claro, ele é muito elegante, pode até atender, mas quando você fala em nome de um grupo, né, de um projeto, as coisas acontecem. Não, a pressão é muito maior, né, Barão? Querendo ou não, a gente está falando, Barão, de uma região, esses dias atrás, o nosso vice-prefeito Júnior comentou, aqui eu morei, aqui passei minha vida inteira, e aqui pelo menos tem 300 mil pessoas. Não, e continua morando lá, né? Continua morando lá. Não é? Então, Marcão, viu, Vera, você vê, a questão de conquista, né? Você pega hoje a questão que vai acontecer, a duplicação ali da Avenida São Quinto. São 27 milhões ali para duplicação até a PR 445. A importância, Marcão, ali para a região, né? E hoje, olha, nós não temos hotéis ali na região, já estão se falando
em hotéis na região, Vera, né? Uhum. Então, nós estamos deixando, Ney, questão, aquela região, quando se falava o Sim Conjunto, nossa, não. Hoje é a região norte de Londrina, que Exatamente. representa hoje o maior PIB de Londrina, Marcão, a região norte. Eu sou de lá também, Violim, tá? Sou Arara Azul. Arara Azul. Você mora por ali, Barão? Não, não mora. O Júnior mora lá. Mora lá. É. Mora... Qual região que você mora, Carlos? Eu moro ali bem frente a Arel. Arel. E você, Vera? Eu moro num sítio, lá longe, para lá do centro de eventos. É mesmo, você mora no sítio? Olha que legal. Eu gosto da natureza, eu gosto muito da natureza. A minha cabeça é tão, como você falou, eu sou investidora em startups, eu tenho a minha empresa com quase 2.000 colaboradores, a Central Limpa, eu estou na CIL. Então, às vezes, no final de semana, né, a gente quer descansar, colocar o pezinho na grama, Desliga. no chão, desligar, É. aí é lá. E dormir e acordar com barulho de passarinho. Ô, Neguinho, você mora aqui, região? Eu moro na região leste aqui, próximo à rodoviária. É. Pertinho. Eu moro no centro, perto da Concha Acústica. Eu moro no centro. Então, assim, nós temos que ter esse pensamento de Londrina como um todo. Sim. Uhum. Né? Por isso que eu penso que, assim, cada vez mais, às vezes as pessoas imaginam, primeiro, que o centro precisa ser revitalizado. Mas a cidade, quando cresce, como está crescendo, nós temos essa descentralização. Então, a cidade ela tem esses vários centros. Eu concordo com o Barão. Há muito tempo, às vezes, parece que tinha uma certa limitação entre lá nos 5 conjuntos. Né? A gente estava distante disso tudo. E a gente não pode descentralizar, ao contrário. Não, ao contrário. Aconteceu agora, a Adriana, nessa semana, a Adriana Janine fez um Natal maravilhoso. Uma integração junto com a Prefeitura de Londrina sensacional. Viu, Marcão? Assim acontecia, assim, alguns anos atrás, uma época atrás, tá? Às vezes, Vera, até funcionário da loja, às vezes estava de folga, amanhã eu vou para Londrina. Falei, sério, você está indo para Londrina? Onde você não está morando em Londrina? Né? Mas hoje mudou. Hoje a autoestima da região mudou, Vera. As pessoas de alguma forma têm um carinho muito grande pela região, tem aquele orgulho da região norte. É verdade. Muito bem. Amigos, estamos saindo para um breve intervalo comercial para o nosso último bloco, considerações finais de Vera Ramos Antunes, presidente da CIL, o Ney Matos, coordenador do Núcleo do Calçadão, o Barão da Celquinde, o Carlos da Duque de Caxias e o Neguinho da Sergipe. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, amigos, nós estamos terminando mais um podcast com a mesma sensação de quase todos eles. É assim, a gente fica com um assunto muito profundo e às vezes a gente consegue ser tão contundente. Mas o mais importante é que a gente faz com que as pessoas parem para pensar. O mais importante é chegar a mais de 100 mil ouvintes, que é a nossa audiência, fazer com que as pessoas parem para pensar no associativismo, nos núcleos, nos empresários, nas várias regiões, e o que é a união mesmo, vocês sendo concorrentes, esse amor pela cidade. Eu acho que é um amor pela cidade. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. Vera Ramos Antunes, presidente da CIL, muito obrigado pela sua presença. Você, além de investidora anjo, você tem uma formação pelo SEBRAE, você integra várias comissões, você é o empoderamento da mulher. Nesse momento, eu penso que nós temos uma cidade tão plural, né, que precisa ser cada vez mais justa em todas as suas vertentes. Parabéns pelo seu cargo e esteja sempre à frente das tomadas de decisão, porque é isso que a gente precisa numa cidade. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Marcão. Realmente, nós sempre procuramos potencializar quem já é bom. Então, assim, são as pessoas, são os núcleos, são as ações que a gente faz por Londrina. Então, como você falou, né, a gente potencializando, a gente tem condições de criar uma Londrina saudável, uma Londrina próspera, né, e que a gente faça muitos negócios, né, uma união de todos. Com Londrina, ela é uma cidade linda, ela é enorme, ela tem seus problemas, mas a associação comercial ela está aqui para ajudar, para contribuir com a sociedade de uma forma geral para a solução desses problemas, para o crescimento nosso todo da região. Quando a gente fala região metropolitana, a gente inclui os nossos vizinhos de Biporã, Cambé, Rolândia, Arapongas. Então, o pessoal que está próximo da gente, todo mundo se beneficia quando a gente tem prosperidade, quando a gente tem uma economia saudável. Então, o comércio, os serviços, eles
a nossa locomotiva hoje são eles. Então, a gente cada vez mais incentiva esses negócios. Muito bem. Neguinho, obrigado pela sua presença. Você hoje, mais uma vez, mostrou, não só pela Sergipe, mas o Camelódromo, o shopping center que ele é, com 1.000 pessoas trabalhando. Na verdade, mais de 10 mil pessoas por dia. São números fantásticos. Parabéns. Obrigado. Eu queria, assim, em nome do Camelódromo ali da Rua Sergipe, né, deixar um convite aqui para os lojistas tanto do Camelódromo como da Rua Sergipe, que quiser participar aí e puder participar do núcleo da Sergipe, porque ele é muito importante, porque a gente tem que somar. Quanto mais lojista estiver participando com a gente, mais força a gente tem. E a associação comercial. Não adianta a gente ficar de fora criticando isso, aquilo, sem a gente conhecer. Hoje eu conheço a associação comercial, sou associado à associação e vejo a importância dela para a cidade de Londrina, né? O que a gente busca aí, o Natal, por exemplo, aí, né, no centro, aí, através da secretaria aí, né, Marcão, você sabe muito bem disso, nós estamos nessa briga aí, que veio agora reforçar aqui o Natal no centro da cidade de Londrina, porque eu acho que a gente aqui tem que brigar por isso, porque é o nosso coração da cidade, ele é o centro, então nós temos que brigar por isso. Então, deixar o meu convite aqui aos lojistas da Sergipe e da região também, que procurem os seus núcleos de rua, para a gente trabalhar junto. A gente tem muito mais força, agentes lojistas, para poder a gente chegar nos nossos objetivos junto ao poder público hoje, né? E procurar a associação, que eu tenho certeza que está de portas abertas lá para atender a todos, associados ou não associados. Mas vamos lá conhecer, para ver o trabalho que é feito lá, que vocês vão se surpreender. Muito bem. Carlão, obrigado pela sua presença aqui, viu, amigo? Marcão, eu que agradeço a oportunidade que nos foi dada. Eu, antes de encerrar, eu gostaria de falar só uma coisa, a importância da CIL. Quando eu tomei a decisão de voltar para Londrina e abrir o meu comércio, a Desmaf, ela não tinha sido aberta fisicamente. Fisicamente, sim, no papel, eu já procurei a CIL. Então, se ela tem 36 anos, eu sou há 36 anos associado à CIL. E quanto aos núcleos de rua, é algo que nós vivemos e já sabemos o quanto ele dá certo. Então eu convoco aquele que quer montar o seu núcleo na sua rua, ver o bem dela, o crescimento dela, principalmente os comerciantes, procure a CIL. Procure a CIL, que nós aqui vamos te abraçar. Abraçar você e o seu local que tem o teu comércio. Muito bem. Barão, obrigado, Barão. Hoje, Dia da Saúde, um grande evento, não é verdade? São quilômetros de eventos, milhares de pessoas. A maior avenida de Londrina, Marcão. Realmente está acontecendo aí, um dos sonhos nossos, questão está trazendo esse Dia da Saúde, que é tão importante para a região norte e para Londrina, que não é só a região norte que vai tá junto hoje, né, no Dia da Saúde. Londrina, cidades próximas, é um evento importantíssimo. Você que está em casa, dá um chego aí, a questão na saúde. Temos hoje várias atrações, brinquedos para as crianças, carrinho, pipoca, algodão doce. Realmente é um evento incrível, vale a pena. E você, empresário, que queira estar participando do núcleo, nos procura. Nós reunimos a cada 15 dias ali no Sesc da Zona Norte. Muito bom. Ney, Pastor Ney, meu amigo Pastor Ney. O Ney tem sempre uma palavra, desde o primeiro abraço que eu dei nele, quando eu assumi como secretário, ele me deu um abraço, chegou no meu ouvido e disse o que, Ney? Deixa Deus te usar. É isso. Esse é o nosso mantra, sabe? Todo abraço nosso. Deixa Deus te usar. Todo abraço nosso, eu tô ali perdido, desesperado, correndo para um lado, correndo para o outro. Eu abraço o Ney. Ele fala, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aí eu dou aquela acalmada e aí continua o meu dia. E é muito importante estar no centro da vontade de Deus, né? Obrigado, Marcão, pela oportunidade. Vou chamar o pessoal também. Venham com a gente, participam conosco. É fácil, né? Só entrar no Instagram da CIL ali, tudo. E o que o Calçadão busca? Eu vou resumir aqui. Reestruturação, revitalização do centro de Londrina. Então, se você quer um centro melhor, vem com a gente. E abraçar o projeto Viva o Centro.
porque a gente pode fazer uma estrutura boa, mas se não tiver gente, perde sentido. Então, o Vivo Centro é um presente que nós recebemos através da Secretaria de Cultura, através do envolvimento do poder público, da associação comercial, e aonde tem gente, tem alegria, tem movimentação, né? Isso é maravilhoso. Então, o nosso convite para que todos participem dos núcleos de rua. E vamos para a Saúl, hoje é o maior exemplo, né, Barão? Sim, Hoje é o grande dia nosso aqui na Saúl Elquinde, ver toda aquela movimentação. Então, se alguém quer uma amostra, né, Vera? Vamos para a Saúl, saindo daqui, todos na Saúl. Fico muito feliz com o convite do prefeito Thiago Amaral. São projetos do Vivo Centro que sai de dentro do governo, sai de dentro de todas as secretarias, é um pensamento em conjunto. E primeiro, você tem que fazer uma ocupação pacífica, depois você tem que fazer uma arborização, aí você tem que fazer uma vigilância, você tem que fazer uma reforma, e aí entra, por último, a Secretaria de Cultura com a festa, com a ocupação. Porque é mais ou menos o seguinte, se todas as secretarias entram em todos os bairros, se ela entra no centro da cidade, em todas as praças, então cada uma delas faz o seu trabalho. E aí nós temos que ocupar. A pessoa de bem, ela tem que ocupar. Ocupar as praças, ocupar os ginásios, ocupar os lugares. Porque quando você não ocupa, a desocupação gira o abandono. Aí vem o quê? Aí vem o malfeitor e vem o vandalismo. Então também nós temos que andar de mão dada com o poder público. Porque o projeto chamado Vivo Centro foi idealizado pelo prefeito Thiago Amaral e orgulho do meu bairro. Então nós vamos para o centro da cidade, ocupamos o centro. Quando você demora para voltar com o próximo evento Vivo Centro, existe o abandono. A partir do abandono vem a violação, vem a depredação, a pichação e a ocupação desnecessária. Pronto, perdemos a guerra novamente. Então o que a gente precisa fazer, nós, a população de bem, a gente precisa ocupar os lugares, voltar a fazer mais eventos. Então por isso, às vezes é só um violãozinho, é só sair de casa, e a nossa grande disputa hoje é o sofá e a televisão, e as pessoas ficam com preguiça. Na verdade, tem que sair de casa, tem que curtir. Mas quem puder, se Deus assim abençoar, quem puder sair de casa, participe de todos os eventos nesses dois projetos. Um deles, Vivo Centro, sempre no centro da cidade, e outro é Orgulho do Meu Bairro, que a gente vai em todos os bairros da cidade. Eu só tenho que agradecer por vocês estarem aqui, meus amigos, aprendi a conhecê-los cada vez mais esse ano, quanto é que vocês são competentes, irmanados pelo bem de um único propósito, gostar da cidade de Londrina. É isso que eu acho mais interessante. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela companhia e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer.